Bem-vindos ao canal Hora da História 70, 80, 90. Kurt Cobain, líder da banda Nirvana e ícone do movimento grunge dos anos 90. Nirvana foi uma banda americana de rock formada em Seattle, Washington em 1987. A banda era composta por Kurt Cobain, vocal e guitarra, Chris Novoselic, baixo, e Dave Grohl, bateria. A banda alcançou grande sucesso comercial e crítico em meados dos anos 90, com o lançamento do álbum Nevermind em 1991, que inclui o hit Smells Like Teen Spirit. O sucesso do álbum ajudou a popularizar o movimento grunge, que se tornou uma força significativa na cultura popular. No entanto, a história da Nirvana é marcada pela tragédia. Em 1994, Kurt Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle, em um aparente suicídio. A morte de Cobain foi um choque para a comunidade musical e para os fãs da banda em todo o mundo. Apesar da morte prematura de Cobain, o legado da Nirvana permanece forte. A banda é lembrada como uma das mais influentes e importantes da história do rock, e suas músicas continuam a inspirar e emocionar novas gerações de fãs. Além do sucesso comercial, a Nirvana também foi conhecida por sua música politicamente consciente e por desafiar as convenções musicais da época. A banda se tornou um símbolo da juventude desiludida da época e inspirou muitos jovens a abraçar a música como uma forma de expressão. Após a morte de Cobain, os membros restantes da banda seguiram caminhos separados. Chris Novoselic se envolveu em política e Dave Grohl formou a banda Foo Fighters, que alcançou grande sucesso em sua própria carreira. Em 2014, a Nirvana foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame, em reconhecimento ao seu impacto duradouro na música e cultura popular. A banda continua a ser um ícone do rock e sua música continua a ser apreciada por fãs em todo o mundo. Outro aspecto importante da história da Nirvana é a luta de Kurt Cobain contra a dependência de drogas e seu impacto na banda. Cobain lutou contra a depressão e o vício em heroína durante grande parte de sua carreira, o que afetou sua saúde e capacidade de se apresentar ao vivo. O legado de Cobain também é lembrado por sua atitude desafiadora em relação à indústria musical, rejeitando a cultura de celebridades e a comercialização da música. Isso se refletiu na música e nas letras da Nirvana, que frequentemente abordavam temas como alienação e desesperança. Embora a história da Nirvana seja marcada pela tragédia, a banda continua a ser uma das mais importantes e influentes da história do rock. Sua música e atitude desafiadora continuam a inspirar e influenciar novos artistas, e a banda permanece um ícone cultural de sua época. Um fato interessante sobre a Nirvana é que a banda quase não conseguiu gravar seu álbum de estreia, Bleach, devido a restrições financeiras. A banda gravou o álbum com um orçamento muito limitado, e muitas das músicas foram gravadas em apenas uma ou duas tomadas. No entanto, o álbum acabou atraindo a atenção da gravadora Geffen Records, que acabou assinando com a banda e permitindo que eles gravassem seu álbum icônico Nevermind. Além disso, o título de Smells Like Teen Spirit, uma das músicas mais famosas da banda, foi inspirado por uma mensagem escrita na parede do apartamento de Cobain por sua amiga Kathleen Hanna, da banda Bikini Kill. A mensagem dizia Kurt Smells Like Teen Spirit, referindo-se a um desodorante que a então namorada de Cobain usava. Cobain interpretou erroneamente a mensagem como um comentário político e a usou como título da música. Esses fatos são apenas alguns exemplos do fascinante legado da Nirvana e da história por trás de sua música icônica. Outro aspecto interessante da história da Nirvana é a influência que a cidade de Seattle teve na banda e no movimento grunge em geral. Seattle era uma cidade operária e industrial em declínio na época em que a cena grunge começou a surgir, o que levou muitos jovens a se voltarem para a música como forma de escapar da monotonia e da falta de oportunidades. A cena musical de Seattle era muito unida e colaborativa, com muitas bandas compartilhando membros, tocando em shows uns dos outros e gravando juntas. Isso ajudou a criar um som único e identificável para a cena grunge, que combinava elementos do punk, do heavy metal e do rock alternativo.
A Nirvana foi uma das bandas mais proeminentes da cena grunge de Seattle e ajudou a popularizar o movimento em todo o mundo. O sucesso comercial do álbum Nevermind não só mudou a vida da banda, mas também mudou o cenário musical, levando o grunge a se tornar uma das maiores forças do rock nos anos 90. A influência da cena grunge de Seattle continua a ser sentida na música e cultura popular até os dias de hoje, e a Nirvana continua a ser uma das bandas mais importantes e influentes da história do rock. Um outro fato interessante sobre a Nirvana é que a banda não esperava que o álbum Nevermind se tornasse tão popular quanto se tornou. A banda tinha baixas expectativas de sucesso comercial e estava satisfeita em continuar a tocar em clubes locais. No entanto, o sucesso avassalador do álbum e da música Smells Like Teen Spirit transformou a banda em uma sensação global da noite para o dia. A popularidade da banda também trouxe um nível de atenção indesejada para Cobain, que lutava contra a depressão e o vício em drogas. Cobain ficou desconfortável com a fama repentina e o escrutínio da mídia, o que o levou a se isolar e a adotar comportamentos autodestrutivos. A morte prematura de Cobain em 1994 chocou o mundo e deixou muitos fãs de luto. Ainda assim, a música da Nirvana continua a tocar as pessoas em todo o mundo, com muitos considerando a banda como uma das maiores da história do rock. Embora a história da Nirvana seja marcada pela tragédia, a banda deixou um legado duradouro na música e cultura popular. Seu som distinto e atitude desafiadora influenciaram e inspiraram muitos artistas, tornando a Nirvana um ícone cultural de sua época. Um aspecto interessante sobre a carreira da Nirvana é a forma como a banda incorporou elementos de diferentes gêneros musicais em sua música. Embora a banda seja mais conhecida pelo movimento grunge, a música da Nirvana também contém influências do punk rock, heavy metal e rock alternativo. Kurt Cobain, em particular, era conhecido por ser um grande fã de diferentes tipos de música, e muitas vezes citava artistas tão diversos quanto os Beatles, Black Sabbath e os Sex Pistols como influências. Essa ampla gama de influências ajudou a moldar o som único da Nirvana e a tornou uma das bandas mais inovadoras e desafiadoras de sua época. A Nirvana também foi conhecida por sua abordagem sincera e autêntica à música. As letras de Cobain eram muitas vezes profundas e pessoais, abordando temas como alienação, depressão e ansiedade, e ressoavam com muitos fãs que se identificavam com as experiências da banda. Embora a banda tenha tido uma carreira relativamente curta, seu impacto na música e cultura popular continua a ser sentido até os dias de hoje. A música da Nirvana continua a influenciar e inspirar novas gerações de artistas, tornando a banda um marco histórico na história do rock. Um fato interessante sobre a Nirvana é que a banda sempre teve um forte senso de ética musical e artística. Em uma época em que a indústria musical estava cada vez mais preocupada com o sucesso comercial e o marketing, a Nirvana se recusava a se comprometer com sua música e valores. A banda era conhecida por tocar apenas em clubes pequenos e alternativos, recusando-se a tocar em arenas e estádios. Eles também insistiam em manter o controle criativo sobre sua música, recusando-se a fazer videoclipes convencionais e se esforçando para manter uma abordagem DIY, faça você mesmo, em sua produção. Essa ética musical e artística tornou a Nirvana um exemplo a ser seguido por muitas bandas independentes e influenciou o movimento alternativo em geral. A banda inspirou muitos artistas a se esforçarem para manter a integridade artística em sua música, e seu impacto na cultura popular continua a ser sentido até os dias de hoje. Embora a Nirvana tenha tido uma carreira relativamente curta, seu legado musical e cultural continua a ser uma influência significativa em muitos aspectos da música e cultura popular. A banda é lembrada como uma das mais importantes e influentes bandas de rock da história. A Nirvana passou por vários momentos difíceis durante sua carreira, mas um dos mais marcantes foi a luta de Kurt Cobain contra a depressão e o vício em drogas. Cobain lutou contra a depressão durante grande parte de sua vida e, à medida que a banda se tornava mais popular, sua luta se intensificou.
Ele começou a usar drogas cada vez mais pesadas como forma de lidar com a ansiedade e a pressão de estar constantemente sob os holofotes. Em 1994, Cobain foi internado em uma clínica de reabilitação em um esforço para se recuperar. No entanto, ele escapou da clínica e foi encontrado morto em sua casa em Seattle algumas semanas depois. A causa oficial da morte foi suicídio por ferimento de bala. A morte de Cobain chocou o mundo e deixou muitos fãs em luto. Ainda hoje, é amplamente discutido o que levou Cobain a tirar a própria vida, com alguns especulando que sua luta contra a depressão e o vício em drogas foram fatores que contribuíram para sua decisão. Embora a morte de Cobain tenha sido um momento trágico e difícil para a banda e seus fãs, a música da Nirvana continua a ser amada e apreciada por muitas pessoas em todo o mundo. A banda é lembrada como uma das mais importantes e influentes bandas de rock da história. Outro aspecto interessante sobre a Nirvana é sua relação com o movimento Riot Grrrl, que surgiu na década de 1990 como um movimento feminista dentro do punk rock e do rock alternativo. Embora a Nirvana fosse composta por homens, eles foram apoiadores importantes do movimento Riot Grrrl e colaboraram com várias bandas e artistas femininas. Em particular, a banda teve uma forte amizade com a cantora e guitarrista Bikini Kill, que é frequentemente citada como uma das principais bandas do movimento Riot Grrrl. A Nirvana também ajudou a aumentar a conscientização sobre questões feministas em suas músicas. A música Polly, por exemplo, conta a história de um estupro e apresenta letras que refletem a perspectiva da vítima. A relação da Nirvana com o movimento Riot Grrrl destaca a importância da igualdade de gênero na música e a importância do ativismo político na cena musical alternativa. Embora a banda seja frequentemente associada ao movimento grunge, seu compromisso com a justiça social e a igualdade de gênero mostra que eles eram muito mais do que uma simples banda de rock. Além da luta de Kurt Cobain contra a depressão e o vício em drogas, a Nirvana também enfrentou outros momentos difíceis ao longo de sua carreira. Um dos momentos mais notáveis ocorreu durante a gravação do videoclipe de Smells Like Teen Spirit. A banda ficou insatisfeita com o resultado final e acredita que o diretor Sam Bayer não havia capturado a energia e a essência da música. Apesar disso, o clipe se tornou um grande sucesso e ajudou a impulsionar a popularidade da banda. Outro momento difícil ocorreu durante a turnê europeia da banda em 1994, que foi a última turnê da Nirvana. Cobain estava sofrendo com graves problemas de saúde, incluindo dores no estômago, e se envolveu em uma briga com um segurança durante um show em Roma. Isso levou a banda a cancelar várias datas da turnê e retornar aos Estados Unidos antes do previsto. No entanto, o momento mais trágico e difícil da história da Nirvana foi, sem dúvida, a morte de Kurt Cobain em 1994. A morte do líder da banda chocou o mundo e deixou os fãs em luto. Após sua morte, a banda foi oficialmente dissolvida e deixou um legado duradouro na música e na cultura popular. Outro momento difícil para a Nirvana foi o processo judicial envolvendo a autoria da música Come As You Are. O músico Jason Everman, que havia sido brevemente um membro da banda antes do lançamento do álbum Nevermind, alegou que a música havia sido baseada em uma de suas composições e entrou com um processo contra a banda. O processo durou anos e acabou sendo resolvido em favor da Nirvana, mas colocou uma pressão adicional sobre a banda e sua equipe. Além disso, o processo destacou a importância de questões como a autoria e os direitos autorais na indústria da música. Outro momento difícil ocorreu durante a apresentação da banda no Saturday Night Live em 1992. Durante a apresentação de Rapeme, a banda foi pressionada a mudar o nome da música para Wife Me devido à preocupação dos produtores do programa com a sensibilidade do público. A banda se recusou a mudar o nome da música e decidiu tocar Lithium em vez disso. Esses momentos difíceis mostram que a história da Nirvana foi marcada não apenas pelo sucesso e pela inovação musical, mas também por desafios e lutas ao longo do caminho.
Outro momento difícil para a Nirvana foi a polêmica em torno da música Polly, que trata sobre um sequestro e abuso sexual. Algumas estações de rádio se recusaram a tocar a música devido ao seu tema controverso, e a banda foi criticada por algumas pessoas por glorificar o sequestro e o abuso. No entanto, a banda se defendeu, afirmando que a música foi escrita a partir de um relato real de um sequestro que o vocalista Kurt Cobain leu em um jornal. Além disso, a música não glorifica o sequestro, mas sim aborda o tema com uma mensagem anti-estupro e de empatia para com as vítimas. Outro momento difícil ocorreu durante a turnê australiana da banda em 1992. Durante o show em Sydney, Cobain entrou em colapso no palco e foi levado às pressas para o hospital. Foi revelado que ele havia sofrido uma overdose de drogas, o que aumentou a preocupação dos fãs e da mídia sobre a saúde mental e o vício do vocalista. Esses momentos difíceis destacam os desafios enfrentados pela Nirvana enquanto navegavam em sua carreira musical e lidavam com a pressão da fama e dos holofotes da mídia. Outro momento difícil para a Nirvana foi o cancelamento de sua turnê europeia em 1994. A banda havia acabado de lançar seu álbum In Utero e estava programada para iniciar uma turnê pela Europa em fevereiro daquele ano. No entanto, a saúde mental de Kurt Cobain havia piorado significativamente, e ele estava lutando com depressão e vício em drogas. Cobain foi hospitalizado em Roma por intoxicação por drogas antes do início da turnê, o que levou ao cancelamento de toda a turnê. Isso causou grande decepção para os fãs da Europa, que estavam ansiosos para ver a banda se apresentar ao vivo. Infelizmente, essa seria uma das últimas turnês da banda, já que Cobain morreu em abril de 1994, poucas semanas após o cancelamento da turnê europeia. A morte de Cobain foi um momento trágico e doloroso para a banda, seus fãs e a indústria da música como um todo, encerrando abruptamente a carreira da Nirvana e deixando um legado duradouro. Com a morte de Kurt Cobain, a Nirvana chegou ao fim em 1994. A notícia da morte do vocalista chocou fãs e músicos em todo o mundo, e a banda foi imediatamente lembrada como uma das mais influentes e icônicas da história do rock. A morte de Cobain deixou um vazio não apenas na banda, mas também na cultura pop e na indústria da música como um todo. Sua música e sua personalidade carismática influenciaram uma geração inteira de músicos e fãs, e o legado da Nirvana permanece vivo até hoje. Após a morte de Cobain, os membros remanescentes da Nirvana decidiram não continuar como banda. Dave Grohl formou o Foo Fighters e se tornou um músico de sucesso em sua própria carreira solo, enquanto Chris Novoselic trabalhou em projetos musicais e políticos. Embora a carreira da Nirvana tenha sido curta, a banda deixou um impacto duradouro na música e na cultura popular, e seu legado continuará a influenciar a próxima geração de músicos e fãs. Além de sua música, a Nirvana também se destacou por sua estética visual e moda. A banda ajudou a popularizar o estilo grunge, que incluía roupas rasgadas, camisas xadrez e jeans surrados, tornando-se uma tendência de moda em todo o mundo. A moda grunge era uma forma de expressão pessoal que combinava perfeitamente com a música e a atitude anti-establishment da cena musical de Seattle. A imagem desalinhada da Nirvana e de outras bandas do grunge se tornou um símbolo de rebeldia e autenticidade, e influenciou muitos jovens na época. Além disso, a música da Nirvana também foi responsável por inspirar muitos músicos e bandas em todo o mundo. O estilo de Kurt Cobain de tocar guitarra e escrever letras foi uma influência significativa na música alternativa e no rock nos anos seguintes, e muitas bandas citam a Nirvana como uma influência importante em suas carreiras. A Nirvana também ajudou a popularizar o formato de trio de guitarra baixo-bateria, que se tornou um modelo popular para muitas bandas de rock alternativo que surgiram após sua morte. Em resumo, a Nirvana deixou um legado significativo na música, moda e cultura popular, e sua influência continua a ser sentida até hoje.